Eu gosto muito desse texto porque ele fala que o justo floresce como a palmeira, cresce como o cedro no Líbano. Ele compara cada justo com essa árvore, tanto a palmeira como o cedro, que está plantada na casa do Senhor e floresce nos átrios do nosso Deus, no pátio da casa do nosso Deus. O salmista ele fala assim: eu prefiro estar na casa do meu Deus do que estar na tenda da perversidade. Então, a ideia da tenda da perversidade é que é a tenda das festas, é a tenda das orgias, é a tenda dos bailes, é a tenda das bebedeiras, e que a gente se alegra a nossa carne, mas o espírito empobrece e apodrece. E o Filho de Deus, ele prefere estar na casa de Deus, que não tem todas essas festas, todas essas alegrias, mas Jesus disse que a alegria que ele dá é diferente do que a alegria que o mundo dá. Então preste atenção, você como filho de Deus. O salmista diz assim, o Salomão ele fala: o mundo quer te seduzir, filho meu. E ele diz assim: não consintas, não caia nesse engano. O justo floresce, aguenta, suporta, apesar da pandemia, apesar do amor estar se esfriando. Dentro das igrejas o amor está se esfriando, e nós estamos vivendo o tempo da apostasia, o tempo que as pessoas estão enchendo as igrejas, mas o amor está acabando, o amor de Deus. Pode ter igrejas lotadas de gente, mas a iniquidade está se multiplicando. O justo ele floresce em meio a tudo isso. Tem coisas assim que eu já falei muitas vezes aqui, que marcaram a minha vida, como aquele pai que perdeu a sua esposa, seu filho, e ainda o filho que estava no ventre da sua mãe, com um tiro. E ele conseguiu ir na cadeia visitar o assassino, até que o assassino se converteu e eles pregaram o evangelho juntos. Isso é o justo, que floresce em situações mais adversas possíveis e impossíveis. Lembra também que eu já falei aqui da Corre? A família dela resolveu guardar os judeus num esconderijo dentro da casa delas, porque a família toda, e eles foram denunciados, e toda a família foi levada em campo de concentração, mas os judeus ficaram lá intactos, porque não descobriram os judeus, mas a família toda foi levada no campo de concentração. E lá Corre estava falando a respeito do amor de Jesus para aquelas mulheres, e elas sofriam horrores lá dentro, eram abusadas sexualmente, violentadas emocionalmente, e aquelas mulheres diziam: mas aonde que está esse Deus? Aonde está esse amor de Deus? Você veio parar para esse lugar que é o inferno. E ela falou: Deus está com a gente nos momentos bons e Deus está com a gente nos momentos ruins. Deus está com a gente nas partes mais altas da vida, mas Deus também está nos momentos piores da vida, nos vales mais profundos. Ela falou assim: o meu Jesus, ele foi crucificado, o meu pai deixou o seu filho ser crucificado. Deus o amava e ele permitiu isso. Eu não sei por que ele permitiu, mas ele permitiu porque ele me amava. Então eu creio no amor dele incondicional, e é assim que os filhos de Deus sobrevivem o vale da sombra da morte. A Anne sobreviveu crendo no amor de Jesus em meio a dores, em meio a sofrimentos. Por quê? Porque Deus pode encher o coração dos seus filhos de energia, de força, de poder, né? Paulo ele fala assim: eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, porque os incrédulos é que entendem que morre e acabou tudo, por isso eles se desesperam, mas os filhos de Deus não se desesperam.
porque eles têm esperança. Eles têm esperança sobre a morte. Aos olhos do Senhor, a morte dos seus filhos, ela é preciosa, ela é algo muito importante, é só uma passagem daqui para lá, e quem vai daqui para lá com o Senhor vai ficar livre de todos os seus sofrimentos, porque esse mundo daqui para frente só vai ser pior. Os nossos jovens, as crianças precisam estar preparadas para enfrentar um mundo muito terrível. Essa pandemia é só um marco de um tempo que está se dividindo na história. E nós estamos passando para um tempo mais difícil que vai acontecer dentro desses anos que ainda virão, mas não vai melhorar as coisas. Então quem acha que a coisa vai ficar boa, não vai ficar boa. Então os jovens vão se preparando, os pais preparem os seus filhos, eduquem os seus filhos, sejam sérios em relação à palavra, porque o mundo que vai vir não é um mundo bom. Mas aqui está dizendo assim que o justo ele floresce como a palmeira que está lá no deserto, que não tem verde nenhum lá no deserto, que tudo está seco, mas tem um oásis que está cheio de palmeiras lá. E aquela árvore cresce muito alto, ela vai lá no céu e as suas folhas estão lá em cima, naquele calorão. Mas estão verdes, porque suas raízes estão nas águas. O justo é assim. Ele pode estar no momento mais duro da sua vida. Assim como o Marquinhos estava falando, assim, muito tempo pode ser à noite. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vem. Então há um tempo de deserto que a igreja vai passar, mas que Jesus vai vir, e a alegria vem pela manhã desse dia que Jesus vem. Mas a igreja, ela vai suportar, a verdadeira igreja não vai se desviar, porque a verdadeira igreja, ela tem um novo nascimento dentro do seu coração, e ela encheu a vasilha do seu coração do azeite do Senhor. Ela não é nécia, ela não é insensata, ela não é louca. Ela soube gastar o tempo para encher sua vasilha do azeite do Senhor. Mas vai vir o dia do Senhor como um ladrão, e vai pegar muita gente de surpresa com as suas vasilhas vazias, e essas pessoas vão ficar por lado de fora. E diz o texto que a porta se fecha, e elas batem na porta, mas a porta não se abre, e elas vão ficar eternamente no inferno. Mas elas foram muito pertinho do céu, porque elas batem na porta. Elas estavam ali o tempo todo, e elas eram programadas, destinadas para serem, vamos dizer, como se fossem as sobrenoivas. Estavam arrumadas para a festa, desde criança dentro da igreja elas foram arrumadas para isso, mas elas não encheram o coração do azeite. Isso é impossível. Não tem como entrar na casa de Deus desta forma. Essa palmeira, ela cresce alto, as flores dela, que ela floresce, são lindas, ali fora mesmo, quando aquelas palmeirinhas florescem, elas são lindas, lá no deserto, mais lindas ainda, mais altas ainda, e as folhas dela servem como alimento para os camelos, para cobrir as casas, e é um lugar lindo. O cedro é uma árvore que cresce alta, sua madeira é leve, dura, não apodrece fácil, é fácil de esculpir porque é uma madeira leve, não racha fácil. Então o justo é como essa palmeira que aguenta o tempo mais difícil, o deserto mais difícil, mas as suas raízes estão lá na água, porque é uma escolha de Deus para ela isso. Mas também o justo é como o cedro, que ele é como um amortecedor, que ele suporta a adversidade, ele aguenta a adversidade, e ele sobrevive a esse planeta, e a tudo o que acontecer, porque ele vai ser como aquela lagartixa que fica, e vai estar no final, quando tudo for destruído, vai sobreviver os filhos de Deus, porque
dos humildes é o reino dos céus, porque os mansos herdarão a terra. E Jesus está nos ensinando a sermos mansos e humildes de coração. Vamos ler o Salmos 34. Salmos 34, verso 17, 18 e 19. Vamos ler juntos. Salmos 34, 17, 18 e 19. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Então, o justo, ele clama na sua aflição e Deus o livra da sua tribulação. Diz o texto que Deus está perto dele. Deus está perto daquele que tem o coração quebrantado. O justo é uma pessoa que foi lavada no sangue de Jesus, foi purificada no sangue de Jesus. O justo padece aflições, diz o texto, mas o Senhor livra o justo de todas as suas aflições. Então, o justo, como a palmeira, como o cedro, ele é útil, ele faz bem a sua geração, aonde ele vive. A palmeira dura 200 anos numa média, então tem um vigor enorme. Na velhice darão frutos, diz o texto, verso 14. Eles estão plantados na casa do Senhor e florescerão nos átrios do nosso Deus. Então, há utilidade e há vigor. Eles vão ser os sobreviventes dessa terra. São estes justos que vão ser. Eu lembro de uma notícia a respeito de um homem que foi encontrado morto lá nos Estados Unidos, e ele dormia em cima de um colchão cheio de dólar. E ele era um homem muito rico, mas ele viveu como um indigente, morando em lugares ermos, em cantos, embaixo de pontes, em quartos abandonados. Ali ele viveu para economizar aquele dinheiro que ele era podre de rico. E sempre ele mantinha aquele dinheiro, porque se ele precisasse comer alguma coisa melhor, ele não ia gastar o dinheiro, porque senão ele ia ficar sem dinheiro, para que quando ele precisasse de um médico, ele tivesse como pagar o médico. Mas quando ele tivesse uma doencinha qualquer, ele resolvia com qualquer coisinha, porque ele não queria gastar aquele dinheiro, porque senão, quando viesse uma doença mais grave, ele não ia ter dinheiro. E um dia, ele morre. E ele não gastou nada do dinheiro, porque ele sempre deixou para depois. E ele viveu uma vida miserável, porque ele sempre deixou para depois. Ele não viveu a vida de Deus aqui, porque ele sempre deixou para depois. E quantos estão fazendo isso? Sempre indo à frente, olhando o que está lá na frente e não vive hoje. Jesus disse assim: viva cada um, cada dia, o seu próprio mal. Não fique antecipando o mal lá da frente para agora. Viva cada um o seu dia, o seu próprio mal. Não chore pelo mal que ainda vai vir. Chore pelo mal que está agora e ore por ele, lute por ele. E cresça espiritualmente agora. Um homem chamado Edson, eu não vou contar quem é, mas ele emprestou toda a sua economia. Ele já tinha lá seus 50 e tantos anos, e ele emprestou toda a sua economia para o seu melhor amigo, e o seu melhor amigo nunca pôde devolver, e ele ficou sem dinheiro nenhum, e ele se tornou um ermitão, porque ele ficou decepcionado com a vida. Eu conheci um outro pregador da palavra de Deus, que se apaixonou pela pregadora, que tinha uma igreja à frente da sua igreja, e casou com ela, e ela era uma espírita, e tudo que ela fez no casamento, vestido e tudo, era tudo dedicado aos demônios. E ele também se tornou um ermitão. Então, gente,
Há muita gente que no percurso da vida não vai florescer, não vai crescer como o cedro, não vai crescer como a palmeira, não vai estar lá naquele calorão, porque as suas raízes não estão nas águas de Deus, e não vão aguentar. 10.000 vão cair ao teu lado, tantos mil ao outro lado, você não vai ser atingido, mas esse vai ser atingido. Por quê? Porque não encheu as suas vasilhas do azeite de Deus, plantou a sua vida não no pátio da casa de Deus, mas nas festas, nas bagunças, nas diversões da carne. Aí o que acontece? Quando vier a tempestade, quando vier a seca, não vai ter água. Quando vier o deserto, quando vier a sombra da noite, não vai suportar, porque semeou a sua vida, plantou a sua vida no lugar errado. Eu lembro também de um missionário chamado Livingstone. Ele foi missionário no interior da África. Ele suportou malárias em grande quantidade. Muitas pessoas que estavam com ele morreram dessas doenças, e ele permanecia vivo. E ele vivia com os nativos lá da África, e ele evangelizou muitos nativos. E ele foi um sobrevivente lá dentro, no trabalho incansável dentro da África. Ele descobriu aquelas cataratas enormes que tem lá. Quando ele foi levado para ser sepultado, eu não lembro se ele foi levado para o seu país, mas os nativos tiraram o coração dele. Pegaram o coração dele e colocaram o coração dele debaixo de uma árvore da aldeia deles, uma enorme de uma árvore. E eles falaram assim: o corpo dele pode ir, mas o coração dele pertence à África. O coração dele é nosso. O coração dele é daqui. Ele deu a sua vida aqui para nós. O coração dele pertence para nós. O justo floresce como a palmeira, cresce como o cedro no Líbano. Ele aguenta, ele suporta, ele dá de si como um amortecedor do carro. O amortecedor parece uma coisa tão insignificante, mas o amortecedor é tão importante que ajuda um carro a ficar estabilizado nos tempos mais difíceis, na hora que tem poça d'água, na hora que a coisa está complicada, o asfalto ruim. É o amortecedor que mantém os pneus no chão, e ele suporta curvas, e ele suporta desafios, e além de tudo ele aguenta os impactos, e a vida do carro é melhor com o amortecedor. Não racha a lataria por causa do amortecedor. O amortecedor faz coisas fantásticas, mas ninguém fica olhando para a cor linda do amortecedor, porque não é uma coisa que se vê, não é uma coisa que chama a atenção. Mas o justo é como esse amortecedor, e ele suporta, e ele aguenta, e ele vai até o fim. 1000 caem ao seu lado, 10.000 ao seu lado, mas ele não é atingido. Por quê? Porque ele foi comprado pelo sangue de Jesus. Jesus disse assim: eu dou vida, e vida em abundância. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E qualquer coisinha que o ladrão der é para matar, nem que seja 10 centímetros. Ele desviar a tua alma de Jesus, você vai para o inferno por causa de 10 centímetros dentro da igreja. E você não encheu a tua vasilha do azeite do Senhor, você vai ficar para o lado de fora por 10 centímetros. É isso que o diabo quer. Só isso que ele interessa. Que você vá para o inferno, ele possa debochar de Deus, dizer: viu, o senhor ama tanto aquele ali, e ela não quer nada do Senhor. É isso que o diabo gosta de fazer, de dar risada. O justo, ele busca as coisas lá do alto, diz Paulo no livro de Colossenses. Então, o justo, ele floresce, ele tem vigor, ele tem utilidade. O justo tem vida, e vida em abundância. Ele cresce para o alto, ele busca as coisas lá do alto. Barnabé, vocês lembram que ele ofereceu uma oferta para socorrer os irmãos que estavam padecendo fome.
E nós fazemos até uma música falando sobre isso, mas tem uma coisa muito interessante de Barnabé. Se lembra que João, Marcos, é o segundo livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos. Marcos foi convocado para ir numa viagem missionária com Paulo, e no momento da ida ele desistiu, e Paulo ficou muito chateado com ele, ficou muito bravo com ele, e ele não foi. Paulo não queria nem ver o tal do Marcos na frente, de tão chateado que ficou. E disse: esse Marcos é um inútil, não quero saber dele. Pois Barnabé pegou esse Marcos, andou com ele, ajudou o Marcos, fez viagem missionária com o Marcos e tirou o Marcos daquela situação ruim, de medo, de pânico. Barnabé foi um homem paciente com o Marcos, andou uma milha com ele. Mais tarde, se você ler o texto, você vai lembrar assim que Paulo diz assim: manda para mim Marcos, que ele é muito útil. Mas quem que andou com o Marcos para ele ser útil? Foi o Barnabé. Você precisa ser um Barnabé, que anda uma milha com aquele pecador, mas não fica aplaudindo os pecados dele. Isso é pecado, passar panos quentes em cima do pecado dele. Mas andar com ele, orar com ele, ler a palavra do Senhor com ele, mostrar o exemplo para ele, para que ele saia da podridão, e isso vale a pena. Barnabé fez isso. O último exemplo que eu queria citar é meu avô. Meu avô, ele morava lá no Turvo, era um lugar muito pequenininho e pobre, mas todo mundo que andava de carroça, os viajantes paravam lá na casa do meu avô para almoçar, para jantar, para dormir. Mas a casa do meu avô não era um hotel, não era uma hospedaria, mas todo mundo se hospedava lá, todo mundo comia lá, e ele não cobrava nada de ninguém. Ele não tinha dinheiro para oferecer para ninguém, ele não tinha dinheiro, mas ele sempre tinha comida em abundância. Todo mundo que quisesse chegar lá tinha comida. O justo, ele floresce aonde ele está com o que ele tem, e ele sempre vai abençoar alguém, ele sempre vai olhar para alguém. Meu avô, ele fazia assim. Isso é o tempo que eu lembro, porque esse tempo da hospedaria assim, eu não lembro nada, eu só sei da história. Mas eu lembro que meu avô, ele era ferreiro e carpinteiro. Eu olhava aqueles carrinhos que ele fazia de ferro, que tinha as engrenagens na direção, que mudava assim, e era perfeito, tudo ele fazia, porque ele era ferreiro, e eu olhava aquilo e eu queria aquele carrinho. Eu dizia: mas de quem que é esse carrinho? É de um menino que tem problema de saúde, e eu vou estar fazendo para aquele menino. Depois eu via um outro, e eu queria também, de quem que é aquele? É de um outro menino que tem outro problema, e ele fazia esses carrinhos para esses meninos. Isso eu aprendi uma lição. Meu avô olhava para outras pessoas e não ficava olhando para o neto, que era perfeito de saúde. Ele saía de madrugada para visitar os seus amigos, pessoal da igreja, pessoal que não era da igreja, que trabalhava na serraria. E ele não tomava café com eles. Lá às 5 da manhã ele sabia que fulano tomava chimarrão às 5 da manhã, ele ia lá e tomava o chimarrão com ele. Daí ele sabia que o outro tomava chimarrão às 5h30, ele tomava chimarrão às 5h30. Ele sabia que o outro tomava chimarrão às 6 horas, ia lá e tomava chimarrão às 6 horas. Daí o outro 6h30, depois ele ia trabalhar. Mas assim, todo dia ele visitava 2, 3, tomava um pouco de chimarrão, ficava barriga verde. Mas tudo bem. Quando o meu avô faleceu, aquele lugar lá ficou entupetado de gente. Era muita gente que veio no velório do meu avô. Por que será? Será que ele não plantou? É difícil que pessoas vão em velório de uma pessoa muito idosa, muito velha, porque os seus amigos todos já morreram. Geralmente o velório de uma pessoa muito velha vai pouca gente. Mas se você planta, você colhe. Se você planta uma semente boa,
você vai colher uma semente boa. E Deus está chamando os justos para fazerem isso nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. O justo floresce, o justo é útil, tem vigor, aguenta as intempéries, o justo tem vida, cresce para o alto, busca as coisas lá do alto. Muito bem, vamos ter uma palavra de oração. Quero chamar a Bárbara para fazer essa oração. Faz, se vire aí, Bárbara. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito bem. Os músicos podem vir à frente. Deus abençoe quem está na sua casa.